Vitória Fluminense! O Fluminense venceu o Palmeiras e nós vamos analisar essas últimas duas partidas do Fluminense e responder o que mudou, né, da época do Fernando Diniz para agora, para a era Mano Menezes, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? É claro, é óbvio que tá tudo bem, ou melhor, que está tudo ficando bem novamente. São duas vitórias seguidas, ambas por 1-0 contra o Cuiabá lá em Cuiabá e contra o todo-poderoso bilionário Palmeiras, né, no Maracanã. Uma vitória com gols 42 do segundo tempo, mas a atuação em si, ela foi boa, ela convenceu? E eu digo a vocês que sim, né? Ela foi boa, ela convenceu, jogamos contra um grande time, o Fluminense competiu e eu acho que o Fluminense está no caminho certo, porque tem um elenco capaz de brigar pelas posições lá em cima. O título obviamente está totalmente fora de questão, a menos que caia um hecatombe, né? Que tenha um hecatombe, caia um meteoro no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não tem chance de títulos, mas vai chegar na primeira página, eu não tenho a menor dúvida, e mais que isso, né, essa melhora do Fluminense significa um Fluminense ainda mais forte para a sequência da Libertadores e da Copa do Brasil, que tem que ser a prioridade, além, obviamente, de sair do Z4 o mais rápido possível, subir na tabela para poder, nas próximas fases das competições de mata-mata, utilizar reservas no Campeonato Brasileiro em busca do bicampeonato da Copa do Brasil e do bicampeonato, esse sim, legítimo, de 2 anos seguidos, da Libertadores da América. Não é fácil, não será fácil, mas o Fluminense tem melhorado. E o que aconteceu para que o Fluminense melhorasse? A primeira partida do Mano Menezes, e muitos dizem, mas foi só o primeiro jogo, mas foi um horror, né, contra o Internacional. A segunda foi um horrorzinho também, e a terceira começou a dar indícios de que melhoraria. Na quarta partida, o Fluminense já jogou uma partida impositiva, né? E o que aconteceu nesse período? Né? O Fluminense teve o retorno do Arias, o André entrando na sua melhor forma, retorno de jogadores lesionados, a estreia do Thiago Silva, né, que deu suporte, deu força ao sistema defensivo do Fluminense, que há 2 jogos não toma gol, e vinha tomando gol todo jogo. E o Fluminense ganhou um pouquinho de corpo, óbvio que falta muita coisa ainda, né? E mais um detalhe, né, que tinha desaparecido do Fluminense, eu falei isso no Twitter, falei isso em outros vídeos, o Fluminense parece que tinha perdido o tesão de competir e de ganhar, né, por diversos motivos. A saída do Nino foi uma, né, que destroçou o sistema defensivo. O Antônio Carlos veio, não tem nada contra o rapaz, mas não conseguiu ser 10% do que o Nino era em termos de futebol, em termos de liderança, em termos de saber como o Fluminense, então, com o Fernando Diniz, jogava. Então esse foi um baque, foi uma porrada gigante que o Fluminense teve. Para além disso, a contratação de jogadores com um histórico não muito legal dentro de seus clubes, casos do Douglas Costa, do Terãs, né? O Terãs, a repórter lá do Paraná, falou que quando ele não era titular no Atlético Paranaense tinha problema, né, dele com a comissão técnica, às vezes com o elenco, né? Então são jogadores complicados, né? Além de ter trazido o Renato Augusto, que não tem um histórico de confusões, mas que é um jogador caro, né, em final de carreira, que não consegue entregar mais, né, o que já entregou em outros momentos, e o Gabriel Pires, que é a contratação mais, não vou dizer inútil, mas sem noção, né, que teve, porque é um jogador que não serviu para o Botafogo não queria mais, e aí o Fluminense vai lá e contrata, não dá para entender, né? Então essas contratações pesaram muito para que o 2024 não começasse bem, além, obviamente, de não ter tido pré-temporada, de colocar os jogadores para jogar o maldito, nefasto, desgraçado estadual com 7 dias de treinamento, né? Ainda ganhamos a Recopa, mas a coisa desandou. E aí tem um mérito que eu acho que é do Mano Menezes. Eu sempre, para defender e elogiar o Fernando Diniz, eu dizia, a gente não vê os treinos. E aqui é a mesma coisa. Eu não vejo os treinos, mas eu acho que é um grande mérito do Mano Menezes, né? Ligou os jogadores na tomada novamente. Né? O que o Ganso está jogando é um absurdo,
né, o que ele tem feito dentro de campo. O Arias faz sempre, a gente sabe, mas o Ganso estava desligado, né, e de repente ele ligou e começou a jogar muita bola, né, contra o Cuiabá. O corta-luz dele é meio gol, né, que foi o gol do Cauã Elias, foi meio gol do Ganso com aquele corta-luz sensacional, coisa de gênio, parece simples, mas não é, né, coisa de gênio que consegue perceber o que está em volta dele dentro de campo. Só acho que ele está ligado demais, reclamando demais da arbitragem, discutindo mais com o adversário, então acho que ele precisa se cuidar, senão vai acabar tomando cartão e vai desfalcar o Fluminense. Diante disso, o que mudou efetivamente do dinizismo, que falam, para o mano-menezismo, né, que é o que está vingando aqui? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu li coisas no Twitter que eu não acreditei, e sobretudo vindo de quem veio, né, que o maior mérito do Mano foi acabar com o dinizismo de vez. As pessoas entendem dinizismo como a saída curta em bola do tiro de meta, por exemplo, e reduzem o dinizismo a isso. Primeiro, dinizismo não existe. Isso é uma grande bobagem da imprensa que mais uma vez manipulou a galera, e a galera fala em dinizismo. Não existe dinizismo. A saída curta, por exemplo, no tiro de meta, a Europa inteira faz, né? E quando está muito apertada, a Europa inteira dá o chutão, que no Fluminense sempre foi permitido, mas sempre foi treinado sair curto, né, para você poder quebrar as linhas e chegar bem no campo de ataque. Em segundo lugar, que o Mano Menezes não matou dinizismo nenhum, volta, né, as aspas no dinizismo. Né, o Fluminense tem jogado muitas vezes e feito jogadas muitas vezes com superioridade numérica no lado do campo, como era com o Fernando Diniz. E que o Mano disse que com ele não teria isso, porque ele não é muito adepto disso, ele gosta do time mais equilibrado, né? Então é uma grande bobagem atribuir só a Fernando Diniz, né, a crise que o Fluminense viveu. Não é. A gente pode atribuir ao Fernando Diniz a maior parte, sim, da conquista da Libertadores, porque nenhum outro técnico ganharia aquela Libertadores com um time de aposentados, como disse o jornalista britânico. Mas o Mano não desfez o trabalho do Diniz. Ele ajeitou algumas coisas para o gosto dele. Por exemplo, o tiro de meta. Você pode até sair relativamente curto, mas sai pelas laterais, né, para fora da área, pelas laterais, e daí você tenta avançar. Dificilmente você vê hoje, né, o Fábio tocando no Martinelli ou no André, e aí o André iniciando a construção no tiro de meta. Né? E quando está mais apertado, é o chutão, porque o Mano Menezes acredita que vai dar o chutão, a zaga vai rebater, vai, mas a segunda bola tem mais chance de ser do Fluminense, e não é uma mentira, isso tem chance, grande chance. O problema é que quando você sai de trás tocando, se você treina muito e se você faz isso bem, e o Fluminense fez isso bem por muito tempo, né, e conquistou títulos jogando assim, você não entrega a bola para o adversário, porque quando o adversário rebate o chutão, tem a chance efetiva, né, de algum atacante dele ficar com a bola. Então, não há grandes mudanças no modelo de jogo. A grande mudança que tem desse período ruim, né, nas mãos do Fernando Diniz para agora, essa ascensão do Fluminense, do Mano Menezes, é o time mais ligado. E, evidentemente, né, a contratação do Serna, que eu fui cético e ontem achei que ele não deveria ter entrado no lugar do Marquinhos, e eu estava errado, e o Mano Menezes estava certo, né, deu um caminho bacana, além, obviamente, da volta do Arias, o Thiago Silva pegando entrosamento com toda a defesa, o Samuel Xavier cresceu de produção, até o Diogo Barbosa, eu critiquei muito ontem na live, porque ele errou bastante, mas também já jogou melhor do que ele vinha jogando antes. O Thiago Santos fez uma partida quase impecável. O André subiu de produção. Por quê? Porque tem um monstro, literalmente um monstro, na zaga central do Fluminense, que orienta, que é um líder dentro de campo. E isso a gente tinha com o Nino. E quando o Nino saiu, a gente deixou de ter, porque o Marcelo é um gênio, mas ele não tem essa característica de liderança, né, de orientar posicionamento. Não é uma característica dele. E o Thiago Silva tem essa característica. Então o Fluminense cresce, né, não vou dizer na hora certa, porque tinha que ter crescido muito antes, tinha que ter abandonado o estadual, né, e crescido antes, mas o Fluminense, ele cresce nesse momento importante para sair do Z4, para subir na tabela, chegar na primeira página e para brigar fortemente pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Né? Siga em frente, Fluminense, siga em frente, Mano Menezes, você é o técnico, eu não gosto do seu jeito de ver o futebol,
mas você é o técnico do Fluminense e eu jamais vou torcer contra o Fluminense para que você saia do Fluminense, como muitos tricolores fizeram para tirar o Fernando Diniz. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau. E desculpa a iluminação, ou a falta dela.